Olá pessoal, tudo bom com vocês? Vamos conversar hoje um pouco sobre o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens 18 a 21, prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Vamos lá? E começamos assim o nosso estudo de hoje. Mortos são os desencarnados e nós os seremos amanhã. A vida não acaba após a morte do corpo físico. Dependendo do tipo de vida que levamos quando encarnados, vamos de encontro às nossas paixões quando desencarnamos. Engana-se quem pensa e diz que os mortos descansam ou vão direto ficar ao lado do Pai. O momento do desencarne pode ser doloroso para os que partem, tanto quanto para os que aqui na Terra ficam. Então vejamos as primeiras conceituações. A vida não acaba após a morte do corpo físico. A vida continua, graças a Deus. E dependendo do tipo de vida que nós levamos quando encarnados, nós vamos de encontro às nossas paixões. Ora, nós vamos de encontro a essas paixões até quando nós dormimos. O que é que nos incita mais? O que é que nos promove mais prazer? O que é que atrai bastante a nossa atenção? Então, daí, a gente já pode imaginar para onde a gente vai, com quem a gente vai querer se encontrar, em que situações queremos estar quando desencarnarmos. Não raro, ao desencarne de alguém, a gente sempre escuta: fulano agora descansou, fulano ou ciclana, descansaram. Bom, agora vou ficar lá direto do Pai. E o pior, vai ficar lá de cima olhando para nós. Olha o que a gente está colocando na conta de um querido nosso desencarnado, de um familiar, de um amigo, de um conhecido. Está descansando e vai ficar de lá olhando para nós, por nós. Como assim? Será que o irmão que desencarnou tem essa condição? Tem estrutura para olhar por nós? Ele precisa continuar sua caminhada evolutiva. Ele precisa também do seu momento de refazimento. E as dores que viveu aqui? Como é que fica? Estava hospitalizado antes de desencarnar? Então a gente precisa pensar, lembrar disso. Não vai ter essa condição de logo, imediatamente, olhar por nós, pedir por nós. Aí a gente está colocando um fardo muito pesado nas costas daqueles a quem amamos. A saudade e a tristeza com as quais ficamos aqui na Terra quando um querido desencarna pode ser a mesma, igualzinho, para aquele que desencarnou e se vê em outro plano, sem seus familiares, sem seus queridos ao seu redor, pode ser muito difícil. E o nosso papel aqui, enquanto encarnados e obtendo esclarecimento, é o de termos essa aceitação do que ocorreu. Poxa, todos nós chegamos aqui nessa vida, encarnamos com prazo de validade. E por que é que a gente vai ficar com inconformismo de algo que a gente sabe desde criança, que a morte do corpo físico existe? Ora, vocês vão dizer, e os nossos sentimentos onde ficam? Saudade sim, sofrimento nunca. Disso nós precisamos lembrar. Quando nós temos saudade de alguém, é sinal de que os nossos sentimentos em relação a esse alguém que partiu são os mais nobres possíveis. Agora, angariarmos sofrimentos, muita gente deixa de viver porque um querido desencarnou. Muita gente diz que a vida não será mais a mesma, que não fará nem isso nem aquilo. Olha o que nós estamos colocando na nossa conta e na conta daquele que desencarnou, que se souber disso, pode se sentir muito culpado. Lembremos disso. Então, precisamos nos preparar para o momento de melhor desencarnarmos. Os espíritos sofredores reclamam preces, e estas são proveitosas porque, verificando que há quem neles pense, menos abandonados se sentem, menos infelizes. Não é bom nós sabermos que alguém está olhando por nós, que alguém pede por nós, pede o nosso benefício, que nos quer bem? Entretanto,
A prece tem sobre eles ação mais direta. Reanima-os, incute-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento e pela reparação, e possivelmente desvia-lhes do mal o pensamento. Que tipo de preces nós estamos direcionando àqueles nossos queridos que nos antecederam na grande viagem? E em nossas preces para os nossos queridos que nos antecederam, peçamos para que eles se acostumem logo com a nova vida que terão, para que se deixem ser cuidados, serem tratados, que tenham forças e coragem para continuar, que estudem, que se aprimorem, que se evangelizem. O mesmo que nós pedimos para eles, peçamos também para nós, para que nós nos acostumemos com a nova situação e que assim continuemos a nossa existência aqui, a nossa caminhada aqui, de bom ânimo da melhor forma possível, procurando evangelização, procurando entendimento. Prece é caridade aos espíritos sofredores desencarnados, bem como para os encarnados. Devemos ser instrumentos de alívio e amparo, uns pelos outros. Nós precisamos sempre lembrar disso. Há os que não admitem a prece pelos mortos, porque, conforme acreditam, a alma só tem duas alternativas: ser salva ou ser condenada às penas eternas. Será mesmo que quem errou não merece perdão? Será que você erra e para você é destinado só justamente, como se diz no popular, um inferno, né? Que esse inferno, essa localização geográfica não existe? É uma prisão mental? Será que para esses nós erramos e fica por isso mesmo? Errou, não tem perdão? Será lógico? Será caridoso? Será cristão recusar a prece aos réprobos? Será que o espírito que errou não pode enxergar uma luz no final do túnel? Não pode se arrepender? Não pode tentar pavimentar a sua trajetória futura de uma melhor forma? E nós? Quantas vezes nós erramos para estarmos agora aqui tentando nos evangelizar? Em algum momento nós acordamos. Não pode haver esperança e alívio para os doentes do corpo e do espírito? Será? Lembrai-vos de que entre os réprobos pode achar-se uma pessoa que vos foi cara, um amigo, talvez um pai, uma mãe ou um filho, e não havendo, segundo credes, possibilidade de ser perdoado esse ente, lhe recusarias um copo d'água, um bálsamo, uma prova de amor, uma consolação? Será mesmo que bandido bom é bandido morto? Será que aquele que errou tem que ser colocado num paredão e ser fuzilado? E se for nossa mãe, nosso pai, nosso filho, nosso afilhado, nosso irmão, nosso tio, nossa tia, nossa avó, nosso avô, um amigo querido? Usaríamos o mesmo peso e a mesma medida? Será que os nossos queridos que nos antecedem na grande viagem são perfeitos? E nós? Quantos já erramos lá para trás para estarmos aqui hoje? Alguém pensou em nós. Alguém nos estendeu a mão. Pensemos bastante sobre isso. O que Jesus faria numa situação dessa? Uma crença que petrifica o coração
é incompatível com a crença em um Deus que põe na primeira categoria dos deveres o amor ao próximo. Não é verdade? A prece não vai mudar os desígnios de Deus, nem diminuir as provas dos que incorrem em faltas. Porém, é força poderosa que parte do coração misericordioso que se instrui com Jesus. O Mestre é a misericórdia viva que veio de Deus para a humanidade. Está lá no Livro dos Espíritos, 664. Através da prece, nós podemos acordar, podemos despertar, podemos ter forças e coragem para observarmos o nosso erro e tentarmos pautar a nossa estrada de forma melhor. Com a prece, com as vibrações que nos são enviadas, nós podemos realmente fazer aquela introspecção, fazemos aquela autoanálise, e essa autoanálise, as lágrimas que advêm daí, podem justamente nos fazer nos arrependermos e seguirmos um caminho melhor. A súplica direcionada a outrem tem a propriedade de condicionar no espírito visado os sentimentos que a acompanham, de modo que o aliviado medite sobre essas bênçãos e tenha o ensejo de modificar seu modo de vida, passando a trabalhar dentro de si e aprimorando seus pensamentos, palavras e obras, pelo simples toque de uma oração a serviço da caridade. Foi aquilo que eu falei no quadro anterior. Se devemos orar pelos mortos? Claro que devemos. Eles são os mesmos que antes carregavam um fardo físico. E a energia circulante e divina da oração, quando é doada por amor, tem o poder de buscar a criatura visada em qualquer lugar do universo, infrações que, segundo, envolvendo o espírito doente e abatido, no carinho e no amor que se desprendeu dos sentimentos de quem ofertou a oração nas linhas da caridade. Veja que interessante, os sentimentos incutidos nas preces que enviamos para aquele que errou, para aquele que também nos antecedeu na grande viagem, naquele também que está se acostumando com a ausência de nós, assim como nós sofremos a ausência daqueles que partiram, os que partiram também sentem muito a nossa ausência. As penas não são eternas. Elas duram tanto quanto a obstinação do irmão ignorante no mal. Então, até o momento do espírito despertar, ele vai ficar ainda nesse círculo vicioso. O espírito culpado ou infeliz pode sempre salvar-se a si mesmo. É através do seu despertar, através da sua conscientização, é que ele consegue se libertar. Desde que o culpado clame por misericórdia, Deus o ouve e lhe concede a esperança. Muda a faixa vibratória. Quantos e quantos irmãos nos vêm, através das mensagens na mesa mediúnica, nos falar que a prece o ajudou. Quando ele clamou, quando ele lembrou de Deus, quando ele pediu auxílio, o auxílio chegou. Porque esse auxílio já está ao nosso redor o tempo todo, de todos nós encarnados ou desencarnados. O auxílio está sempre ao nosso redor, está sempre conosco. Nós é que precisamos nos afinizar com essas faixas vibratórias de ajuda. O homem sofre sempre a consequência de suas faltas. Não há uma só infração à lei de Deus que fique sem a correspondente punição. A severidade do castigo é proporcional à gravidade da falta, e nós sabemos que Deus não castiga ninguém. Quem se castiga somos nós mesmos através da nossa consciência. Não basta se arrepender diante da justiça divina. Também precisamos expiar, ou seja, reparar o mal que fizemos. Então, nesse momento em que a gente desperta, aí não basta só isso, pedir perdão, pedir uma nova chance, nós precisamos estar de novo nessa reparação, nesse aprendizado,
que vem em outras oportunidades de encarnação. E que saibamos passar por tudo que virá para nós de forma positiva. É através dessa corrigenda que nós vamos encontrar o caminho da luz, se soubermos passar. É a oportunidade que Deus nos concede para fazermos uma estrada melhor. Quantas e quantas vezes forem necessárias, nós estaremos reencarnando para nos melhorarmos. O homem é constantemente o árbitro de sua própria sorte. Pertence-lhe abreviar ou prolongar indefinidamente o seu suplício. A sua felicidade ou sua desgraça dependem da vontade que tenha de praticar o bem. Olha aí a chave. Olha aí o caminho das pedras para nós. Quando pedimos em preces para que nossos irmãos se esclareçam, não estamos pedindo a Deus a derrogação, ou seja, a anulação de sua lei. Tornamo-nos instrumentos de execução de outra lei divina, a do amor e da caridade. Quando nós desejamos o bem, então aquele que errou, o marginal, o meliante, o irmão que maledicente, aquele que nos inveja, olhemos para aquele irmão e pensemos em nós. Quantas e quantas vezes nós já erramos e quantas vezes nós erraremos e vamos querer que alguém nos perdoe, que alguém nos entenda os erros que cometemos e que nos dê uma nova chance. Então é bom, isso tudo estimula para que nós sejamos individualidades mais caridosas, que saibamos entender que ainda falhamos muito, mas vamos melhorar, com a graça de Deus.